quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados. Amém, irmãos. Poder sentar-se. Vamos abrir a Escritura, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos meditar os versículos 36 versículo 36 ao versículo 44. Assim nos diz o texto da Escritura, Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 44. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez, pedindo que Ele nos ajude na meditação em sua palavra. Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, clamando que o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Mateus, nosso irmão em Cristo, a redigir esse texto, este evangelho, consolando, exortando a Tua igreja, que o mesmo Espírito também nos ilumine o entendimento para que possamos compreender o texto, Senhor. Não queremos somente lê-lo, queremos entendê-lo e queremos o texto, ó Deus, seja aplicado ao nosso coração no poder do Teu Espírito Santo. Nos ajuda nisso, Senhor, nos dá essa graça. É o que te rogamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos visto ao longo de todo esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o quanto o Senhor Jesus Cristo está respondendo aquela pergunta que os discípulos fazem ao Senhor, lá no versículo número 3. Volte seus olhos àquele texto, por favor. A pergunta que os discípulos fazem a Cristo é muito simples. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Os discípulos aqui, como os irmãos sabem, se referem à destruição do templo de Jerusalém, mas os discípulos estão interpretando que o templo, ou a destruição do templo de Jerusalém, aponta para algo maior. Então eles perguntam: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Senhor Jesus Cristo, então, dedicou todo esse capítulo, pelo menos até o momento, até este ponto, o Senhor Jesus Cristo dedicou todo este capítulo a responder a essa pergunta, desenvolvendo e mostrando para os discípulos que sinais, então, haveriam de ser manifestos ou manifestados, que indicariam que ele estava próximo de retornar.
Mas, mais do que satisfazer a curiosidade dos discípulos, o Senhor Jesus Cristo está preocupado com um objetivo em específico, que é o objetivo que ele coloca a partir do versículo 32 aos seus discípulos, quando ele propõe a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Os sinais que Cristo concede aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos aqui, e consequentemente a toda a igreja, através de Mateus e do Evangelho, esses sinais eles não existem para satisfazer a curiosidade da igreja. Os sinais que foram concedidos por Cristo e determinados pelo Senhor como demonstrativos de que os tempos do fim estão próximos, não servem para satisfazer a nossa curiosidade para saber quando exatamente Cristo vai voltar. A preocupação principal de Cristo é que o seu povo esteja atento, esteja vigilante ao momento que vai anteceder ao seu retorno. Até porque, como ele coloca agora, a partir do versículo de número 36, veja aí, por favor, ele assevera para os seus discípulos que ninguém sabe quando Cristo de fato vai voltar. Veja aí, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A ideia de Cristo, quando ele refere a si mesmo, quando ele diz que ele mesmo não sabe o dia, aqui é uma ideia que os comentaristas afirmam que a natureza humana de Cristo não tinha esse conhecimento. Cristo, como divino, isto é, a segunda pessoa da Trindade, sabia exatamente quando isso ia acontecer, mas não fora comunicado ao homem, a Cristo, homem, quando isso ia acontecer. E se isso não fora comunicado à natureza humana de Cristo, tampouco haveria de ser comunicado aos apóstolos. Como nós vemos, por exemplo, à luz de Atos, capítulo 1, versículo 7, naquele texto os discípulos perguntam: Cristo está demonstrando que ele está indo agora para o Pai e que ele enviaria o Consolador que estaria com a sua igreja. E os discípulos então perguntam se quando Cristo retornar, se quando o Espírito Santo descer, não seria esse o momento que o Senhor restauraria o reino a Israel? E a resposta de Cristo para os discípulos é muito óbvia. Não interessa para vocês, ou não compete a vocês conhecerem tempos e estações que o Pai reservou para a execução da sua própria vontade. A ideia, então, de Cristo com esse versículo 36 é demonstrar exatamente a mesma questão, ou exatamente o mesmo princípio. Nenhum homem debaixo do sol conhece quando está determinado, ou o dia em que está determinado a volta do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, embora os discípulos agora tomem conhecimento de que eles não podem determinar, com base nos sinais, que dia exatamente Cristo vai voltar, o Senhor Jesus Cristo volta ao ponto principal de todo o discurso que ele tem traçado até aqui, enfatizando a questão da vigilância que os discípulos deveriam ter. Mas agora, a vigilância, a partir do versículo 37, não é mais uma virtude a ser alimentada no coração dos discípulos, mas agora o Senhor Jesus Cristo usa a virtude como algo que vai fazer distinção entre os verdadeiros discípulos de Cristo e entre os mundanos. Veja aí, a partir do versículo 37, por favor. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Agora o Senhor Jesus Cristo faz uma aproximação entre o contexto em que ele está vivendo, ele e os discípulos, e o contexto da vida de Noé, lá em Gênesis, como nós já vimos. Ele diz então no versículo 38 e passa a explicar: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Esses verbos que o escritor coloca aqui, os sujeitos não podem ser determinados. O Senhor Jesus Cristo diz nesse versículo 38 que, assim como foi nos dias do dilúvio, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, mas ele não diz quem fazia essas coisas. Entretanto, ele continua: até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então, a ideia agora é que essas pessoas que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento eram os ímpios.
aqueles que estavam alheios ao anúncio do dilúvio que o Senhor havia dito que havia dito que traria. Havia dito a Noé que haveria de derramar um dilúvio sobre a terra. Noé estava sabendo desse dilúvio, estava se preparando, construindo a arca, mas os ímpios ao redor de Noé, os ímpios estavam completamente alheios a essa informação. Embora eles estivessem vendo a arca ser construída, conforme Pedro vai colocar na sua carta, chamando Noé, inclusive, de pregador da justiça. Ele diz isso na segunda carta, no capítulo de número 2. Embora Noé estivesse pregando ao construir a arca, pregando que o dilúvio estava às portas, que o dilúvio estava vindo, as pessoas ao redor, os ímpios ao redor de Noé, faziam pouco caso disso. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, isto é, viviam a sua vida normalmente. E não perceberam, diz o versículo 39, até quando Noé finalmente entrou na arca, ordenado pelo Senhor. E então ele diz: senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A ideia do Senhor Jesus Cristo, quando ele usa a expressão levou a todos, remete à ideia de uma grande enchente. As águas do dilúvio começaram a cair, a chuva começou a cair sobre a terra, mas quando as águas atingiram certo nível, elas passaram como uma enchente, varrendo absolutamente tudo e destruindo os ímpios. Mas os ímpios estavam completamente desapercebidos disso. A mesma coisa, então, vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo estiver para voltar. Os ímpios vão estar, os mundanos vão estar comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo as suas vidas normalmente. Enquanto que, por outro lado, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção que Noé estava apercebido. Noé sabia o que ia acontecer. Noé confiou no Senhor, então foi salvo. A ideia, então, é de que os justos compreendem os sinais que apontam para o derramamento do juízo do Senhor. Os ímpios, por outro lado, estão completamente alheios a isso. E aí, então, ele complementa a partir do versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho e uma será tomada e deixada a outra. Aqui existe uma divisão clara entre um e outro. Um que é tomado e o outro que é deixado. Diferentemente de muitas pessoas que interpretam esse texto como se referindo ao arrebatamento secreto que aconteceria quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui, estarão 2 trabalhando no campo, um será tomado. A referência a tomar aqui é uma referência ao que acontece no versículo 39. Quando as águas do dilúvio vêm, leva a todos, ou leva a todos os ímpios. Então, quando Cristo agora repete no versículo 40, 41, essa ideia de um está no campo e ele vai ser tomado, um vai ser tomado, a ideia é de que quem vai ser tomado aqui é o ímpio. O ímpio será tomado, o ímpio será destruído, levado para julgamento. Assim como nos dias de Noé, o ímpio foi levado pelas águas do dilúvio, mas Noé, o justo, foi poupado. 2 estarão, então, trabalhando no campo, um vai ser tomado, o ímpio vai ser levado para juízo, e o justo será poupado pelo Senhor. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, levada para juízo, e outra será deixada. Então, o Senhor Jesus Cristo conclui, nos versículos 42 ao 44, a exortação dessa referência. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É um pensamento óbvio. Se o homem, se o pai de família, se o chefe do lar soubesse quando uma ameaça externa estivesse para acontecer, ele certamente se preveniria. Ele vigiaria para que o ladrão não entrasse, ele tomaria as devidas providências para que aquilo não acontecesse, mas ele não sabe quando isso vai acontecer. Então, o pai de família vigia o tempo inteiro. Ele está o tempo todo guardando a sua casa para que não venha nenhum ladrão e o apanhe de surpresa. Da mesma forma deveria fazer o povo de Deus. Nós não sabemos quando é que Cristo vai voltar. Nós não sabemos quando ele há de retornar. Portanto, nós vigiamos o tempo todo. Como ele diz aí no versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem
virá. A ideia do texto, ela é muito simples, meus irmãos. A perspectiva de Cristo é fazer com que a sua igreja esteja vigilante. Mais uma vez, é necessário lembrar do contexto inicial do Evangelho de Mateus. Mateus está escrevendo para pessoas que já estão vendo esses sinais que foram narrados por Cristo aqui, ao longo de todo o capítulo 24, serem cumpridos. A igreja do Senhor já estava vendo guerras, já estava vendo terremotos, a igreja do Senhor no primeiro século já estava sofrendo com a perseguição. Todos esses sinais que estão acontecendo aqui, ou que estão registrados aqui em Mateus 24, já estavam acontecendo com a igreja lá. Mas um sinal em específico deve chamar a atenção da igreja. E qual é o sinal? Os ímpios estão perseguindo o povo de Deus. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque, em primeiro lugar, eles não foram chamados ao reino, eles não foram chamados à salvação, e, em segundo lugar, eles não conseguem discernir os sinais do tempo. O ímpio olha e vê a criação, e vê na criação os mesmos sinais que o justo vê. O ímpio olha e vê terremoto, o ímpio olha e vê fome, o ímpio olha e vê devastação, a destruição, o ímpio olha e vê todas essas coisas, inclusive o ímpio persegue a igreja. Mas ele não pode interpretar esses sinais, ele não pode tomar cuidado no fato de que esses sinais estão apontando para o retorno de Cristo. Por outro lado, a igreja estava ciente de que tudo o que estava acontecendo era a vontade do Senhor e apontava para o seu retorno. Da mesma forma que Mateus exortou a igreja do primeiro século a estar vigilante, e o Senhor Jesus Cristo exortou os seus discípulos a estarem vigilantes com relação ao seu retorno, o texto também nos exorta a mesma coisa. Mas a vigilância a que o texto nos chama a atenção aqui não é aquele estado de prontidão como se a nossa salvação dependesse disso, como muitas vezes é pregado aí afora. Esteja vigilante, esteja preparado para quando o Senhor Jesus Cristo voltar, de repente você não ficar, ou de repente você não subir para o céu, ou não ser salvo, ou coisa semelhante. Se a salvação dependesse da nossa preparação, com certeza nós nunca seríamos salvos. Se a salvação dependesse de nós estarmos esperando por Cristo, no sentido ativo do termo, se nós de repente tivéssemos que fazer alguma coisa antes de Cristo voltar, para que quando Ele voltasse nós fôssemos salvos, nós nunca seríamos salvos. A vigilância para a qual o Senhor Jesus Cristo chama a nossa atenção aqui, meus irmãos, é a expectativa. E o ponto é, muitas vezes nós ouvimos as histórias, ou nós ouvimos os relatos bíblicos que falam da vinda de Cristo, que falam do retorno do Senhor, nós ouvimos essas coisas, nós lemos essas coisas como se fosse uma história de ficção. Nós não entendemos que, quando a Escritura diz que Cristo vai voltar, parece que nós não entendemos que Cristo de fato vai voltar. Parece que é uma história distante, é algo que foi dito há muito tempo atrás, mas que ainda não aconteceu. Afinal de contas, já se passam mais de 2000 anos desde essas primeiras palavras de Cristo anunciando o seu retorno, anunciando a sua segunda vinda. Mas lembre-se, como o Senhor Jesus Cristo disse, no versículo 36, ninguém sabe o dia. E mais uma vez, como nós afirmamos anteriormente, quando Cristo diz aqui que ninguém sabe o dia, é porque não interessa aos homens saberem quando ele vai, de fato, retornar. Nós não temos como cronometrar quando é que Cristo vai voltar. Ele vai voltar no dia 26 de fevereiro de 2024, às 9h15 da manhã. Muitas pessoas tentaram fazer isso ao longo da história. Os adventistas, Testemunho de Jeová, diversas pessoas tentaram cronometrar e determinar quando é que Cristo voltaria. Mas a vinda do Senhor Jesus Cristo, o seu retorno, é um ato soberano do Senhor. E como é um ato soberano, somente interessa ao próprio Senhor Deus, ao Filho, Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Entretanto, a vinda de Cristo é real. Os sinais estão se cumprindo e apontam para essa realidade. A vinda de Cristo vai acontecer. O problema é que nós vivemos nesse mundo como se ela não fosse acontecer. Nós trabalhamos, nós fazemos todas as nossas atividades, sem muitas vezes esperar o retorno de Cristo. E assim nós agimos como os ímpios que o Senhor Jesus Cristo descreve aqui. Nós comemos, bebemos, casamos, damos em casamento, trabalhamos,
compramos, vendemos, vestimos, calçamos, nós fazemos todas essas coisas sem dar nenhum tipo de importância ao retorno de Cristo. O resultado do que aconteceu nos dias de Noé foi que as pessoas que viveram dessa forma foram levadas pela enxurrada das águas. O povo de Deus, por outro lado, está sendo constantemente exortado por Cristo na sua palavra: vigiem. Como disse anteriormente, a vigilância do texto é: desejem a vinda de Cristo. Anseiem a vinda de Cristo. Essa é a grande armadilha que o mundo traça para nós, meus irmãos. Essa é a grande armadilha que o mundo tenta nos lançar. Nós sofremos nesse mundo, nós choramos, nós vivemos muitos desconfortos. E como nós já vimos várias vezes em outros sermões no passado, o sofrimento é uma forma de o Senhor Jesus Cristo nos lembrar que nós não somos daqui. Nós nunca vamos estar perfeitamente confortáveis nesse mundo, porque esse mundo está passando. E nós somos criados, nós somos chamados pelo Senhor para algo superior e eterno. Mas mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mesmo com desconforto nesse mundo, nós teimamos em nos esquecer que Cristo vai voltar. Mesmo passando por tantas situações difíceis nesse mundo, nós vivemos como se a promessa de Cristo do seu retorno fosse algo supérfluo, fosse uma história da carochinha. Mas o Senhor Jesus Cristo está direcionando o coração dos discípulos para isso. Estejam prontos, desejando ardentemente no coração que Cristo volte. Não se deixem enganar, foi um dos tantos sinais que Cristo deixou no capítulo 24, como nós vimos anteriormente. Não vão faltar falsos mestres, não vão faltar falsos cristos, tentando roubar a atenção de vocês. Ao invés de se concentrarem na eternidade, ao invés de se concentrarem no porvir, ao invés de se concentrarem no novo céu e nova terra, não vão faltar propostas nesse mundo para tentar capturar a atenção dos eleitos, para enganar os próprios eleitos, para que eles não esperem, para que eles não aguardem com grande expectativa o retorno de Cristo. Nós somos criados para um mundo superior, meus irmãos. Nós somos criados para um mundo novo, um mundo onde não vai haver sofrimento, um mundo onde não vai haver dor, um mundo onde não vai haver morte, um mundo onde não vai haver pecado, nem nenhum tipo de rebelião contra o Senhor. É claro que o texto, e é importante que se diga isso, quando o Senhor Jesus Cristo tece a crítica no versículo 38, dizendo que os ímpios nos tempos de Noé comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, o que é que há de errado com essas coisas? Absolutamente nada. Comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, comprar, vender, vestir, essas coisas são necessidades ordinárias da vida. O ponto é quando muitas vezes o nosso coração está nessas coisas, como o coração dos ímpios no dia de Noé estava. O problema é quando o nosso coração começa a perder de vista a eternidade e começa a se concentrar nesse mundo, nessa vida, nessas coisas que são passageiras. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita somente a essa vida, nós somos os mais infelizes ou mais miseráveis de todos os homens. Se a sua alegria final, se a razão da sua vida é alguma coisa que você experimenta nesse mundo, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Você é uma pessoa miserável. Você está trocando o eterno pelo passageiro, o valioso pelo frívolo e superficial. Não foi para vivermos como os ímpios que nós somos chamados por Cristo, displicentes. Não foi para viver como ímpios que o Senhor Jesus Cristo nos chamou à salvação, mas o Senhor nos chamou, assim como chamou a Noé, para que nós estivéssemos preparados e nos preparando para o grande dia do seu retorno. O juízo final vai chegar. E o juízo final reserva para a igreja um momento de libertação completa e total do pecado, a opressão, o sofrimento, a dor que você experimenta nesse mundo, todas essas coisas vão acabar. Será que você não deseja isso? Pense em toda a dor e todo o sofrimento que você experimenta nesse mundo.
em qualquer área da sua vida. Todas essas coisas vão terminar, todas essas coisas vão ter um fim. Se você anda cansado, um dia você não vai se cansar mais. Se você anda aflito, um dia você não vai mais se afligir. Se você chora, ora, João promete, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas naquele dia. Não perca seu tempo colocando as suas esperanças nesse mundo. Não viva para esse mundo. Vigie. O Senhor Jesus Cristo já nos tem dado diversos sinais, e a partir desse momento, a partir desse texto em diante, o Senhor Jesus Cristo vai exortar a mesma coisa através de diversas parábolas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, a parábola do bom servo e do mau servo. Diversas parábolas o Senhor Jesus Cristo dá a partir de agora para tentar, de fato, deixar claro para o seu povo: vigiem. O Senhor Jesus Cristo só nos deixa essas palavras porque nós somos filhos. Em nenhum momento essas palavras podem ser aplicadas aos ímpios. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto, está falando com seus discípulos. Mateus está direcionando esse evangelho à igreja do Senhor, e o Espírito Santo direcionou esse texto a nós, o seu povo. Os ímpios não recebem esse tratamento. Os ímpios estão vivendo nesse mundo como se nada fosse acontecer. Os ímpios estão vivendo nesse mundo como se Cristo não fosse retornar, como se eles nunca fossem estar diante do Supremo Juiz, mas eles estarão. Um dia eles terão de prestar contas, mas será tarde demais. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo vai retornar e vai levar a todos. Mas aqueles que estiverem vigilantes, isto é, aqueles que estiverem desejando o seu retorno, a sua vinda, aqueles que estiverem desejando a salvação e a consumação de todas as coisas, certamente serão poupados. Certamente, assim como Noé foi salvo, nós também o seremos, porque somos seus filhos e ele já nos tem advertido a vigilância e a estarmos prontos para o seu retorno. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai poderoso, essa é a tua palavra que mais uma vez nos exorta à vigilância, mais uma vez nos exorta a estarmos prontos para nos encontrarmos contigo. Nos ajuda, Senhor Deus, a desejar a tua vinda, a desejar que o Senhor retorne, que o Senhor esteja conosco. Nos ajuda a desejar ardentemente que o Senhor, de fato, raie nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, a fim de nos levar para a mansão celestial, a fim de nos levar para o novo céu e nova terra, onde habita a paz e a justiça. Não nos deixa, Senhor, alheios, não nos deixa dispersos nesse mundo, vivendo para as coisas daqui e do agora, como se essas coisas fossem as últimas coisas pelas quais nós devêssemos viver. Nos ajuda, ó Pai, para que nós não sejamos apanhados de surpresa quando o Senhor retornar. Apesar de nós não sabermos quando, nós sabemos que o Senhor retornará. E certamente esse será o dia mais feliz das nossas vidas. O dia que durará para sempre. Guarda, Senhor, esta palavra em nossos corações. É isso que nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e louvar o Senhor, o Salmo 3. O Salmo se encontra no saltério e também no nosso boletim.